Boa noite, pessoal. Eu sou Claudinei Santos. Eu sou Paulo Herbert. Estamos aqui para apresentar o Projeto Integrador. Sou locutor há 3 anos. Eu sou locutor há 14 anos, desde os meus 18 anos. E nós vamos aqui apresentar o nosso Projeto Integrador, a proposição de alteração em 2 leis. E vocês também vão saber um pouco da história do rádio no Brasil, da BR7, né, Paulo? Em Ribeirão Preto. E também entrevista com vários locutores. Vamos falar agora sobre a BR7, né, a primeira rádio daqui de Ribeirão Preto. Hoje, Rádio Clube, Sistema Clube de Comunicação, 96 anos de evolução. O dia 23 de dezembro é um marco para a radiodifusão brasileira. Fundação em 1924 da Rádio Clube, a primeira estação de rádio de Ribeirão Preto e do interior do estado de São Paulo. A terceira emissora de rádio a operar regularmente no estado de São Paulo e a 7ª emissora do Brasil. A oficialização do Rádio Clube, realizada no Palácio do Senhor Coronel Francisco Maximiliano Junqueira, reuniu comerciantes profissionais e liberais intelectuais. O primeiro estúdio da Clube foi instalado na Casa São Benedito, loja especializada em artigos de couro, de José Cláudio Lozada, na Rua General Osório, 123A. Foi um longo período com transmissões alternadas, diversificadas nas temáticas entre conteúdos culturais, sociais e serviços. Determinado a colocar no ar uma estação de rádio com melhor qualidade sonora e maior potência, Lousada procurou José da Silva Bueno, professor de Franca, que realizava pesquisas com telegrafia, radiotelegrafia e radiodifusão sonora. Bueno mudou-se para Ribeirão e foi conduzido ao cargo de diretor técnico, passando a integrar a diretoria do Rádio Clube. E olha só, Paulo, só para complementar, onde nós estamos aqui, foi escolhido a dedo esse local aqui, nós estamos na casa onde foi feita essa reunião. Estamos aqui na Biblioteca Sinhá Junqueira, esposa do Coronel Francisco Maximiano, vulgo Coronel Quito Junqueira. Então, olha só, nós estamos exatamente aqui falando sobre a fundação da BR7, onde aconteceu essa reunião. Onde tudo começou. Os dois senhores criaram a empresa Lousada, Bueno e Cia, especializada em radiodifusão sonora, responsável por importantes inovações no segmento. No dia 10 de maio de 1938, a firma Lousada, Bueno e Companhia, Bueno e Cia, colocou no ar a BRH7, a primeira estação brasileira de ondas curtas, e no dia 28 de janeiro de 1956, inaugurou o Palácio do Rádio, o primeiro edifício do Brasil feito exclusivamente para abrigar uma emissora de rádio. Em 1979, os irmãos José Inácio Pisani e Paulo Pisani, unindo em sociedade com Demétrio Luiz Pedro Bom, 1980, assumiram as rádios Clube AM e Clube FM. Entrou no ar em 1976 e construíram o Sistema Clube de Comunicação. Era o início de uma nova fase do rádio de Ribeirão Preto, com a inauguração da Casa Clube, na Avenida 9 de Julho, com a renovação da programação, investimentos em profissionais, tecnologia e marketing. Funciona até hoje, né? Sim, vocês vão ver aí a foto do Palácio do Rádio, que era na Rua Barão do Amazonas, com a Avenida Francisco Junqueira. E vão ver também a foto do Sistema Clube hoje, muito moderno, onde inclusive nós fizemos a entrevista com o nosso deputado federal, Ricardo Silva. Então, fiquem ligados aí, a gente tem muita coisa bacana para mostrar. Em 1961, o Dr. Wilson Movelli me chamou para ir para a BR7. Ele fazia um programa lá, junto com o Evaldo Júnior, chamado Caixa Postal 18. Era 5 horas da tarde. Eu fui apresentar esse programa. E nesse programa funcionava da seguinte maneira: o cantor que recebesse mais cartas durante o dia, ou ficava em 5º lugar para acabar a música, ou 4º, ou 3º, 2º, ou era o campeão. E eu ficava a noite toda escrevendo os papéis de pão, antigo papel de pão, para que o Elvis ganhasse no dia seguinte, fosse campeão no dia seguinte. E eu fui fazer exatamente esse programa. A BR7, ela tinha acabado de ser vendida para uma seita protestante norte-americana. Ela foi vendida e vários locutores saíram, e eu estava entrando, porque saiu quase todo mundo, né? Então, foi essa minha época aí que eu fiquei lá mais ou menos uns 2 anos apenas. Depois da Rádio Cultura saí em 1967 e voltei para a BR7, que tinha acabado de ter sido comprada pelo senhor Tiziano Mazeto, presidente da Recreativa. Ele me levou para lá, junto com o Jovino Campos, Antônio de Barro, o Wilson Movelli, uma série de grandes nomes do rádio daquela época. E tinha um programa que eu participei muito, Lembrei de Você, onde a pessoa escolhia a música e pagava dinheiro de hoje, né, R$2. E se fosse uma música de pedido especial, pagava 5, que passava na frente dos outros. E esse dinheiro era usado para fazer a construção do prédio do Palácio do Rádio. E era um prédio para ser estação de rádio mesmo, tinha tudo que você possa imaginar.
desde o auditório, tinha um Pedro de Caldas no auditório, órgão, Hammond, no estúdio de gravação, quer dizer, uma coisa, uma rádio completa mesmo, né? E de 67 fiquei lá até 1980, onde ela foi vendida novamente para o grupo que está aí até hoje, a família Pisani. Voltei para a PRS7, 92, onde estava já lá no 9 de julho. O rádio entrou na minha vida muito cedo. Eu sou apaixonado por rádio desde muito cedo. Aos 10, 11 anos de idade, eu já narrava futebol no banheiro da minha casa. Então eu tenho José Silvério e Osmar Santos como as grandes referências do rádio. E claro que por conviver com o futebol, eu comecei a conviver com o rádio esportivo. E quando eu estava fazendo o colegial, havia um curso, terminei o colegial e havia um curso que à época era quase que uma graduação na EMB Morumbi. E para você ser apresentador de televisão, repórter, né, depois de um tempo precisou do MTB, que hoje não precisa mais. Naquela época não existia a expressão MTB, então você tinha que fazer esse curso da EMB Morumbi, que era um curso de graduação. Quem eram os professores? Né? Você tinha como professores Salomão Esper, Ferreira Martins, né? Zé Paulo de Andrade, você tinha Sérgio Chapelain. Então era um curso, era uma coisa... A nata da nova opção. E a primeira rádio que eu trabalhei foi a Diário FM. E eu comecei a fazer a madrugada. Só que eu fiquei só 2 meses na madrugada. E aí vagou o horário na rádio de manhã. E aí o diretor falou, cara, seu pique é de São Paulo. Eu preciso que você use esse pique de São Paulo para Ribeirão Preto, que isso é novo. E eu sei que com 2 meses eu já estava no show da manhã diário. E aí surgiu, eu quis também, como eu fazia o programa de manhã, eu tinha a tarde toda para fazer outra coisa. E aí eu fui atrás do René Andrade, que eu fui indicado, fui fazer futebol amador. Eu dei muita sorte, vi o primeiro jogo de futebol amador, que eu fiz o Elton Pimenta, que você também entrevista nesse projeto, ter me ouvido. E o Elton estava ouvindo. Então eu trabalhei nesse jogo amador de manhã e fui ouvir como é que era o profissional à tarde, para eu entender como que eram as jornadas esportivas, para ficar de olho também. E quando eu tô ligando no rádio, o Elton estava perguntando de mim para a Realidade Esportiva. R7 você chegou a trabalhar também? Quando eu cheguei já era clube, Já era. Mas eu trabalhei na clube. Você trabalhou na clube? Eu trabalhei em todas as emissoras de Ribeirão. Todas. A clube você trabalhou quanto tempo? Trabalhei com o Tony, fiquei 2 anos na clube. Deus me deu de presente trabalhar com esses monstros sagrados. É por isso que de vez em quando nos meus programas eu brinco, eu tenho a obrigação de ser muito bom. Não é uma escolha, porque a minha escola foi muito boa. Minha mãe foi convidada para ir para o casting de novelas da PRS7. E eu fui junto com ela e virei contra-regra. O que é o contra-regra? É aquele que antigamente a novela do rádio fazia os ruídos. A porta batendo, o carro chegando, o barulho do mar num tanque. Esse era o papel do contra-regra. E ali, naquela época, passaram por ali o Moacir, o Angelo Cardoso e tantos outros que brilharam, mas sem a mesma intensidade que os dois. E aí eu fiquei fazendo novela, dali a PRA7, que foi vendida para o Tiziano Bazeto. Fomos primeiro eu, Jomir e o Totinho. Depois Coraúce, Roveri, aí Tardelli, aí montou uma equipe que eu considero a melhor do rádio. E o pai de um garoto me encontra na recreativa. Você não dá uma chance para o meu filho, você vai montar a equipe, o sonho dele é ser repórter. Falei, manda lá. Aí chegou um garoto, 18 anos, alto, magro, cabeludo. Falei, você que é filho do seu Vicente, eu queria ter uma chance e tal. Então é o seguinte, falei para ele, ó, domingo que vem você já vai trabalhar comigo no futebol profissional. Mas eu não quero você no vestiário, vou te dar um microfone, você vai fazer o que você achar interessante, matérias diferentes. E ele foi e virou sucesso, chamado José Luiz da Atena, que é meu afilhado de casamento e que eu tive a honra de lançar no rádio. E ele até hoje me chama de padrinho. E a rádio virou um sucesso. Em 78, o Totinha me chama de volta para a PRA7. Aí eu fui para a PRA7, que tinha convênio com a Bandeirantes. E a Bandeirantes precisava de um quarto narrador para a Copa da Argentina. 78. E aí a Bandeirantes veio e me convidou para fazer parte do grupo. Os narradores eram Fiore, Enio Rodrigues, Flávio Araújo e Elton Pimenta. Um molecão, interiorano e tal. E fui para Bandeirantes, mas sem desejo de mudar para São Paulo. É uma história com mais de 30 anos de profissão. Aos meus 14, 15 anos de idade, eu nunca pensei em trabalhar em rádio. Porém, eu já tinha muito contato com a música. Meu pai era boêmio, meu pai tocava violão, meu pai cantava. Recebi um convite para trabalhar numa rádio na cidade de Aracati, que é uma cidade litorânea do estado do Ceará. E com apenas 16, 17 anos, destaquei-me naquele horário, até que fui confrontado com a política, né? A política do estado do Ceará, com os coronéis, com a pistolagem. Eu tive muito medo daquilo e não consegui
realmente dar o meu melhor, eu não vou ficar aqui, eu só tenho 16 anos e vou embora. E voltei para Fortaleza. No interior, fui narrador de futebol, fui repórter, operei, estive na mesa de som, subi na torre para trocar uma lâmpada, fiz tudo o que eu podia fazer numa rádio do interior. Agora eu queria fazer um novo teste. Ele olhou para mim, tudo bem, deu-me um papel, comecei a ler e ele arregalou os olhos, né? Olha, realmente você me surpreendeu, está bem melhor agora e tal, mas ainda não é aquilo que eu quero, mas parabéns, você evoluiu bastante. E eu fiquei, pronto, não fiquei chateado, mas fiquei animado. Voltei lá na FM do Povo e o Tom Cavalcante trabalhava na FM 93 e saiu para ir para o eixo Rio-São Paulo, né, para fazer o seu trabalho como humorista, e fez ele muito bem. E eu entrei no lugar do Tom na FM 93. Tive o primeiro contato com o pessoal da Rádio Record, comecei a fazer trabalhos para eles já em 2002, a gravar coisas para as emissoras parceiras da própria Record, e a nossa relação começou ali, em 2002, a minha relação com a Record. Eu recebi um convite para voltar ao Brasil para ser o locutor oficial da FIFA na Copa das Confederações em 2013 e na Copa do Mundo em 2014, locutor oficial na Arena Castelão em Fortaleza. E nós cativamos pessoas. E então nós temos que ser responsáveis por aquilo. E temos que tratar bem as pessoas. O nosso sucesso, o sucesso da nossa emissora de rádio, o sucesso do nosso programa, o sucesso pessoal, vai depender daquilo que eu transmitir para as pessoas que estão me ouvindo e da forma como eu vou tratá-las também. Então não adianta ter uma voz bonita, saber falar muito bem, saber cantar e tocar, se você não tem a humildade e o carisma de entender que você depende do seu público para sobreviver. E não só se você faz isso por amor, se faz isso por amor, não só para ganhar dinheiro, e faz com amor, de certeza que você vai ser recompensado de outra forma. E qual é esta outra forma? É a audiência, é o reconhecimento. Eu comecei no rádio, o Claudinei, em 2011. Em 2011 comecei no rádio, fazia apenas comentários, eu não imaginava que eu ia trilhar uma vida com o rádio também. E a gente tem um mosquitinho que é picado, né, e se apaixona. Aí lá atrás, quando eu disputei para vereador, as pessoas me disseram, o Ricardo Silva, quando virar vereador, não vai mais querer saber do rádio, ao contrário, eu sou apaixonado. Aí eu me lancei na disputa para deputado, que é uma vida que a gente tem que viajar muito, vai para Brasília, tem que percorrer a região toda. Aí me disseram, agora o Ricardo Silva deixa o rádio, porque virou deputado federal. Ao contrário, eu sou apaixonado, eu posso ser tudo na vida, mas deixar o rádio só se a emissora não me quiser mais. Só se a emissora me mandar embora, mas eu sou apaixonado pelo rádio, posso ocupar a posição que for fora do rádio, mas o rádio hoje é uma paixão de vida. Eu acordo cedo para fazer o rádio, é uma rotina que, se é para a gente conciliar com os demais compromissos do mandato de deputado, é algo que a gente tem que se esforçar bastante. Mas eu acordo todo dia, antes das 6 horas da manhã, já pensando em vir para cá, com muito gosto e com muita alegria, e acredito que essa vida que o Pesquisa tem há muitos anos, ao acordar e vir para a rádio com muito gosto. Se você faz uma coisa por prazer, é sinal que você gosta de fazer aquilo. Sem dúvida. Você está entendendo? E às vezes você até chega num ponto, você fala, puxa vida, já estava na hora de parar. Dá uma cansada, né? Você está entendendo? Mas ao mesmo tempo você começa a sentir muito falta, sabe? E o amor por isso aqui, né? É amor que a gente garra. É um ambiente gostoso, sabe? Exato. Sabe? Com toda a prática que você tem na vida, de qualquer profissão que seja, tem coisas que aparam, isso, aquilo, claro. Mas no fundo, é uma boa conversa, né? Sem dúvida. É uma questão de evolução, tudo é uma questão de evolução. Começou o rádio AM, depois se tornou o FM, depois veio a televisão, depois da televisão veio o rádio na TV, você tá entendendo? E vai por aí afora. A cada tempo, passado o tempo, a cada tempo vai ter uma coisa nova. Só que tem sempre a palavra rádio no meio, você notou? Sim. Sempre. E outra, o que é legal, se você pegar até os podcasts, que hoje é a forma que eles estão se comunicando pelo YouTube, é rádio. Exato. É rádio. É um estúdio assim como tem ali o garoto, seu filho, que tá filmando, Guilherme. É o Guilherme filmando, isso. O podcast é um rádio transmitido. Então o rádio, ele é eterno. PRA7, eu vou te falar um detalhe da PRA7. Sim. Quando eu comecei lá, eu comecei a fazer radionovela. Eu tinha perto de 20 anos de idade. Naquela época tinha 108 funcionários na PRA7. 108. Sabe quantos sanitários tinha no chamado Palácio do Rádio? 17. Sanitários, 17. Tinha orquestra, conjunto musical, tinha programa de auditório que começava na quinta, sexta, sábado e domingo. Todo fim de semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Você está entendendo? Tinha programa de auditório. Começava à tarde e até à noite. Era uma coisa de doido. A PRA7 naquela época, ela tinha uma empresa que distribuía as produções da PRA7 chamada Lintas. Essa empresa, ela gravava programações feitas da PRA7 ia para o Brasil inteirinho, tudo gravado em fita magnética. A gente produzia para o Brasil. Era para o Brasil inteiro. As grandes emissoras do Brasil tinham programas
comprados da PRA7, através da Lintas. Vocês viram aí as lindas entrevistas, cada radialista, cada locutor com sua bela história de vida, trazendo informações, trazendo bastante pujança para nós seguirmos no rádio. E agora nós vamos falar um pouco, tanto eu quanto o Paulo, sobre as duas leis que nós vamos propondo. Primeira, passa a ser obrigatório as rádios terem locutores durante 18 horas de transmissão, das 6 da manhã até as 0 horas, sem que rode programação de playlist gravada sem locutor e sem interação com os ouvintes. O objetivo disso é a valorização da função do locutor, programador, aumento dos empregos de nossa classe e, consequentemente, aumento de audiência e aumento nas receitas com propagandas, com programas com conteúdo feito pelos locutores no ar. O que você acha disso, Paulo? Essa questão do rádio tem que ter locutor, na minha opinião, até a meia-noite sempre. E porque a questão do locutor é bom sempre ter a companhia do ouvinte, não é isso? Porque é o ouvinte que dá audiência para a rádio, é o ouvinte que vai lá no mercado, vai na empresa fazer as compras do patrocinador, né? Do patrocinador do programa, da pessoa que colocou o comercial lá para rodar, é isso? Exatamente. E a segunda lei que nós estamos propondo é a extinção da obrigatoriedade de recolhimento mensal do ECAD por todas as rádios, passando a ser facultativo, sendo que as rádios que não recolherem essa taxa mensal deverão destinar uma verba social mensal para atividades sociais aplicadas na comunidade, no bairro, para o ensino da atividade de radiodifusão gratuito às pessoas carentes que têm interesse de trabalhar em rádio ou aplicada em funções sociais no bairro, e também para as pessoas com deficiências físicas, principalmente os com deficiência visual, com adaptação dos equipamentos às suas necessidades. O que você acha disso, Paulo? Bom, isso é muito importante, a inclusão, né? E essa questão da ECAD também é bom para as comunidades carentes, né? Porque a comunidade carente, você sabe, é carente de tudo, carente até de educação, carente de tudo, não só carente financeiramente. Então, isso seria uma coisa essencial, seria uma coisa construtiva, uma coisa rica que iria enriquecer o dia a dia da criançada, não só da criançada também, como dos pais, dos tios, né? Porque com os projetos, poderia fazer projetos também, como na minha cidade mesmo, lá na Bahia, a dona da rádio, ela fazia, no verão, ela fazia o projeto verão. O projeto verão, ela levava pessoas que ficavam ensinando as crianças a dançarem, certo? As coreógrafos, né, que chamam. Aí levava brindes também, fazia sorteios para as pessoas que iriam participar ao vivo também. E além de profissionais da área da medicina que iam aferir a pressão, entendeu? Saber como é que está a saúde da pessoa, coisa e tal. Tipo uma consulta rápida. Quer dizer, a rádio voltada para a comunidade. Para a comunidade mesmo, porque a rádio depende da comunidade. E a rádio foi criada para a comunidade. E sobre a questão também da inclusão dos deficientes, não só deficiente visual, como também deficiente físico. Na nossa turma mesmo, a gente tem o Wallace Bruno, que é um locutor profissional, ele tem uma voz sensacional, e só falta para ele uma oportunidade, certo? De trabalhar, de poder entrar no mercado de trabalho. Não ser somente a oportunidade da DEVIRP, que é uma rádio exclusiva para cegos. Deveria ter a oportunidade numa Clube FM, numa Mega, numa 106, entendeu? Nessas rádios grandes também. Legal. E com isso, o objetivo é uma fiscalização no mercado, pois nós não temos a certeza que os valores arrecadados chegam aos compositores das canções. Isso vai se tornar uma inclusão social e funcional aos deficientes, gerando novos profissionais de rádio, mesmo sendo especiais. Muito bom, Paulo. Agora vocês vão ouvir sobre as opiniões sobre as duas leis, né? A extinção de locutor e também a questão do ECAD. Analisem aí, o assunto é controverso, analisem a opinião de cada um. Eu acho um erro muito grande a estação de rádio, no Brasil todo, que ao invés de que a estação de rádio ela é concedida a alguém ou a um grupo de pessoas para dar notícias daquela cidade, daquela região, e dar emprego aos radialistas daquela cidade ou daquela região. Em Ribeirão Preto, em São Paulo, Rio de Janeiro, isso tinha que acabar isso. E essa ideia de vocês, ela vai fazer acabar exatamente isso. Em Ribeirão Preto tem que ser rádio de Ribeirão Preto, São Paulo é rádio de São Paulo. Porque senão daqui a pouco nós vamos ter um país enorme como o nosso, falando da mesma maneira, tendo as mesmas vontades, os mesmos gostos. E a pessoa que ganhou a concessão tem que fazer funcionar a rádio. E do jeito que está hoje, simplesmente você liga um negocinho lá e entra em cadeia com a rádio do Rio de São Paulo. Acabou. Eu concordo nessa questão de rever a questão da obrigatoriedade do recolhimento mensal do ECAD, e a rádio que não recolher isso aí, ela tem que destinar essa verba. Abaixo, escreve aí, assinado por Alcinete. Essa é algo muito fácil de resolver. Porque hoje, se você contratar estagiários que gostem de rádio, isso não vai te onerar, você vai contratar isso de empresas
que são responsáveis por destinar estagiários para o mercado, você vai pagar R$700, R$800, mais de passe. E vai estar dando uma oportunidade para essas Vai pessoas estar dando a crescerem, né? oportunidade e vai ter alguém falando em nome da sua rádio, né? Claro que no período da manhã você tem que ter uma comunicação forte, talvez o principal nome da rádio tenha que ser realmente das 7 às 11, das 6 às 10, não é? Depois o segundo principal nome das 10 às 2, e assim você tem que ter os seus pesos pesados. Mas que final de semana, por exemplo, ou à noite, não é? Como você está falando sobre não colocar playlist, você pode usar esses talentos que estão saindo dos cursos de rádio, estão saindo, dá essa oportunidade. Vamos lembrar que eu só cheguei ao horário nobre do rádio porque eu trabalhei de madrugada. Então eu sou completamente favorável à rádio estabelecida, com concessão, ter locutor para poder falar. Com relação ao ECAD também, penso que se não fosse pagar, se esse dinheiro fosse destinado ao terceiro setor, a uma ação social, eu acho que é também bastante interessante. Com relação ao locutor, bom, a rádio sem locutor não é rádio, quer dizer, isso devia já ser fiscalizado e ser obrigatório. Eu vejo hoje o que aconteceu, por exemplo, no transporte público. Você tinha um motorista e um cobrador, hoje não tem mais cobrador. No rádio você tinha o locutor e o operador, hoje você não tem mais, o locutor opera também. Agora querem tirar o locutor para pôr gravado. É o fim do mundo, é o fim do rádio. E eu acho que o rádio ele só vai sobreviver se ele segmentar. Por exemplo, qual a rádio mais ouvida em notícia? A CBN. A CBN é top na informação, até porque começou primeiro. Aí você pega as FMs, já estão segmentadas. Sertanejo, rap, música popular brasileira. Cada uma vai procurar o seu caminho. Como eu acho que também a TV tem prazo de validade para ser o que é hoje. Ela também vai segmentar. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas ela vai ser ou esporte ou notícia. Deus queira que não façam na TV o que fizeram no rádio. Dispensar o operador, agora liberando o locutor, no mínimo manter o locutor na rádio. Mesmo que seja para anunciar a música. Porque se for playlist, quem é que vai falar para o dono da rádio pagar aquilo para o ECAD ou para outro fim? Quer dizer, está lá, está saindo, o artista não recebe, é lesado, o proprietário da emissora, quanto menos pagar para ele vai ser melhor, vai pagar menos para o locutor. Eu não sei onde vai parar isso, Claudirei, sinceramente. Eu acho a ideia muito boa. Difícil é colocar em prática pelo problema da fiscalização. Infelizmente, no Brasil, uma grande parte sonega. Se você deixar por conta não obrigatória, mas facultativa, eu não sei quanto vai faturar para praticar esses bons atos que você citou aí. A questão de um playlist tomar o espaço de um locutor, vamos recordar que nós, locutores, tomamos os espaços dos operadores de áudio. Para manter uma emissora de rádio viva, há muita despesa. De onde a emissora de rádio vai tirar esse dinheiro? Da sua publicidade, dos seus apoios. Então, o que temos que fazer? Reduzir as despesas. A redução da despesa, infelizmente, vai cair sobre algum profissional. Então, esta é a solução que as emissoras de rádio estão encontrando, não só aí no Brasil, mas também aqui em Portugal e em toda a Europa, de rentabilizar a mão de obra que ela tem. É triste, porque o que nós queríamos era ter as pessoas trabalhando como antigamente. Mas esta foi uma evolução, infelizmente, necessária. E agora de Portugal existe uma associação chamada SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, que é uma espécie de ECAD. Eu tenho as minhas reservas. Por quê? Se eu não recebo os meus direitos relativamente ao ECAD, então há algum problema com aquela instituição e que isso deve ser investigado, não é? E não penalizar o artista que está a oferir rendimentos relativamente ao seu direito de execução das suas canções. Não é por aí que seria uma solução muito aceitável, do modo geral, olhando pelos dois lados, do lado do artista e o próprio lado do proprietário de uma emissora de rádio. E acho que a sua proposta é uma proposta que deve ser debatida. É claro que o Brasil precisa debater assuntos importantes. E a comunicação é um assunto fundamental para o povo brasileiro. E a presença do locutor, ela é fundamental não apenas porque garante o trabalho para o locutor. Não é isso, não. Não é uma questão de defender de corporativismo. Não, é de defender a boa comunicação. Porque a presença do comunicador garante para aquele que está ouvindo. E o pensamento tem que ser em quem está do outro lado, em quem está ouvindo. Garante a ele a interação. Quantas pessoas que não são sozinhas por esse Brasil afora e que tem um rádio, um companheiro de vida. Eu vivo muito isso em Ribeirão Preto, imagine por esses rincões do nosso país. Então é um assunto que tem que ser debatido. O formato disso, quantas horas tem que ser? Nós precisamos ouvir os locutores, ouvir as emissoras também, claro. Nós temos que entender também o momento econômico que passa no nosso Brasil, saindo de uma pandemia, uma crise financeira muito grande, mas é um assunto que precisa
se não for de 6 até meia-noite, de 6 até 21, ouvir também a Bert, que representa as emissoras, ouvir os comunicadores, e eu me comprometo aqui em levar esse debate para a Câmara. Chamar a audiência pública, chamar as emissoras para falar sobre isso, chamar os locutores, porque o Congresso Nacional Brasileiro é o foro competente, é o local competente para que nós possamos debater. Essa proposta que vocês trouxeram, uma proposta boa, uma proposta ponderada, vamos levar isso para a Câmara, em formato de um projeto de lei, ou um pedido de discussão em algumas das comissões da Câmara, também a Comissão de Comunicação, nós temos uma comissão do Congresso Brasileiro que é um local adequado para isso, um comprometo com você, com os locutores do nosso Brasil, que é também a minha profissão, é também a minha categoria, a comunicação, e comprometo em levar isso adiante, com certeza. A dúvida é inimiga da transparência. Quando há dúvida sobre quando você paga uma taxa para um órgão governamental, onde esse dinheiro está sendo aplicado. Então, o princípio é esse. Eu já me comprometo contigo, peço o teu auxílio nisso. Vamos elaborar já na Câmara Federal um requerimento de informações. Nós temos que saber, de forma pormenorizada, aquilo que as emissoras pagam para o MECAD. Primeiro, quanto disso que chega para o artista? Porque é algo que envolve direito autoral. Quanto disso está se revertendo para o artista? Segundo, esse dinheiro está sendo bem aplicado? Dos milhões e milhões que o nosso país, que todo mundo paga de ECAD, para onde vai esse dinheiro? Então, já vamos já pedir para que os doutores e você assumam essa liderança, por favor. Vamos fazer um requerimento de informações já na Câmara Federal, pedindo justamente esses dados. E, ao final desse levantamento, propor um projeto, mudanças legislativas. Ser facultativo, né? Facultativo, se talvez uma parcela obrigatória, aquilo que vai para o artista, porque nós temos que garantir o direito autoral. Sim, essa é uma preocupação também, porque os artistas vivem da música, vivem da arte, nós garantindo isso ou a outra parcela que está acontecendo. Então, entender isso para tornar facultativo aquilo que não vai para o artista, aquilo que está sem uma destinação correta. Sem transparência. Né? Transparência, e a dúvida é inimiga da transparência. E essa dúvida tem que ser sanada, o MECAD precisa fazer isso, nós vamos movimentar essa estrutura governamental. Um abraço a todos do SENAC, desse curso maravilhoso. Vocês desempenham um trabalho lindo aqui, não só para Ribeirão, mas para toda a nossa grande região. Parabéns e contem comigo aí. Voltamos, vocês puderam conferir as opiniões de cada um dos nossos entrevistados, gente com experiência muito grande de rádio no Brasil, gente com experiência de rádio na Europa e também aqui do Brasil, gente como o Ricardo Silva, um deputado federal que pode levar essas duas leis para ser votadas na Câmara, e ele também faz parte do sistema clube. O assunto é controverso, mas eu acho que, como a gente vive num país democrático, eu acho que tem que colocar essa lei para ser votada, essas duas leis para serem votadas, e é como nós estamos defendendo a classe dos locutores, mas que o locutor possa trabalhar com muito afinco, possa trabalhar com muita dedicação, criar programas interessantes, programas com conteúdo. Porque a gente sabe que o sustento da rádio hoje, sim, realmente é o patrocinador. Mas sem o ouvinte, a rádio não vai para lugar nenhum. Porque não adianta ter o dinheiro, né? Se o patrocinador não vai ter o lucro, que vai ser o ouvinte que vai lá comprar na loja, no mercado, numa lojinha, numa loja de calçado, numa loja de roupa, vai consertar o carro, não é isso? Até mesmo o pessoal de fazenda conserta tratores, essas coisas. Aquelas promoções, né? Você liga aqui, peça uma música e você ganha um balanceamento, alinhamento do seu carro. E também tem no Nordeste, como você citou, no Nordeste tem muita rádio que ainda tem o sorteio de CD. Você liga para a rádio e vai concorrer ao CD da banda tal, por exemplo. Você vai concorrer ao DVD, você vai concorrer à camisa, ao boné da rádio. Muitos lugares, muitas cidades pequenas, do interior, lá no Nordeste mesmo, no interiorzão mesmo, onde tem muita seca mesmo, muita gente ainda está nessa onda, né? Não está com a tecnologia avançada como nós aqui estamos hoje. Né? Hoje a gente vai para cinema, o sorteio de hoje é ingresso de festa, o sorteio de hoje é um vale de R$200, chega até R$1.000, né? Para fazer compras em tal lugar. Você vai usar a sua ligação, para a sua participação, você concorre até combustível. Né? Lá não, lá o pessoal ainda está na questão do CD. Muitas vezes o cara sorteia um pacote de arroz. Sim, cesta básica. A pessoa uma cesta básica, aí a família vai lá com toda a sua humildade, fica na alegria, menino quando ganha. Vai lá na rádio, a foto do locutor, o pessoal da rádio, né? Sim. Isso realmente faz com que o rádio não morra. Bom, é isso aí, pessoal. Foi um prazer participar com vocês. Espero que essas entrevistas possam, realmente, a gente possa conversar mais sobre essas questões. E esse é o nosso projeto integrador, feito com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, dedicado ao rádio, à PRA7, aos locutores. Dedicado a nós, alunos de locução, né? Que nós futuramente que estaremos dominando tudo aí, né? E os locutores e comunicadores desse Brasil e da Europa, pois o rádio nunca morre e a voz
é a coisa mais importante que nós temos na comunicação. Um abraço, Paulo. Eu que agradeço, valeu. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau.